Queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, já vou avisando, estou gravando numa manhã de domingo, né? Então minha cachorra vai latir, vocês vão escutar a gente vendendo coisa na rua, né? É normal, é a vida e é isso aí, tá bom? Então nós vamos começar os nossos vídeos de lógica falando um pouco sobre definição sobre o que é lógica, ok? O tema em si do vídeo não é esse, mas é um assunto bem importante para nós falarmos, tá bom? Então aqui tem a definição do próprio César Mortari e, como diz o próprio Eric, veio no livro Lógica da Filosofia, palavras em si, como elas são feitas por seres humanos e são os seres humanos que definem coisas, as palavras em si elas são falhas para definir coisas. Então, por mais que tentemos definir alguns fatos, né, algumas coisas, né, às vezes pode ser que determinadas características faltem naquilo. Então, palavras em si elas não são muito boas para definir coisas, mas como nós só temos palavras para definir coisas, né, então nós temos que utilizar desse mecanismo falho para este fato, para esta ação que é a definição. E como o próprio César Mortari disse, essa não é uma definição final sobre o assunto, tá bom? Mas é uma definição ao qual nós podemos usar para como um guia, digamos assim, tá? Então, vamos lá, tem um pernilongo morto aqui na minha mesa. Então vamos lá, ó. A lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, ou seja, são consequências ou não de outras, né? Então nós estamos falando aqui sobre um processo de raciocínio, né? Dado determinadas informações, nós temos que saber se isso é condizente ou não, vamos dizer assim, com aquilo que a gente está lendo, com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está escutando e o que estamos falando e afins, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre raciocínio e inferência. Então, digamos que você veja uma notícia, CNN, Globo, seja lá onde for, tá? Que um determinado especialista em economia fale que, de acordo com... Ele fale, vamos utilizar essa palavra pelo menos por enquanto, ele fale que a Selic, ou seja, a taxa básica de juros para o ano de 2021, que é o que nós estamos agora, está projetada para, vamos dizer assim, 2,5% ao ano. E a inflação, né, que neste caso é o IPCA, né, que é o que o governo usa, temos o IGPM, temos vários outros, né, ele vai estar em torno de 5,35% ao ano, né, o acumulado de 2021. Agora a pergunta que nós podemos ter é: como que cacete essa pessoa chegou nesse determinado resultado, né? E eu esqueci de mostrar aqui a tela, né? Então, como é que carambas essa pessoa chegou nesse determinado resultado? Tá bom, eu li aqui, mostrei, mas enfim, como ela chegou nisso, né? Nós podemos simplesmente falar o que? Como essa pessoa, esse homem, essa mulher é um especialista no assunto, então tudo bem. A gente pode simplesmente considerar aquilo ali como verdade, né? Nós aceitamos aquilo como verdade em cima vamos dizer assim, do ícone, né? Da imagem de especialista que aquela pessoa tem. Pode ser que você seja uma pessoa mais cética, não no sentido ideológico, mas em si no sentido do ceticismo, de olhar e falar assim, tá, como é que você chegou nesse raciocínio? Aí a pessoa vai chegar para você e falar, a partir do... eu considero que a Selic vai ser desse jeito, por causa que o governo em si pode chegar no endividamento de 95%. Eu vejo também que a tendência é que os investidores externos, né, os investidores internacionais, eles não estão vendo mais o governo, as dívidas públicas como algo rentável, né? Então, graças a isso, o governo em si, para poder fazer isso, ele vai ter que aumentar a taxa de juros para poder fazer com que o investidor internacional
comece a investir em títulos públicos ou em alguma coisa aqui no Brasil. Então veja que eu tenho uma linha de raciocínio, eu tenho vários argumentos ao qual eu coloquei em cima disso, tá bom? Para poder chegar em uma determinada conclusão, né? Então eu tenho um processo mental que é o raciocínio, né? Raciocínio, podem ver que minha letra é muito feia, né? Então eu tenho um determinado raciocínio, ok? Eu tenho um determinado raciocínio e graças a esse raciocínio, a esse processo mental, esse processo cerebral que nós temos, né? A partir de um ponto A, de um ponto B, de um ponto C, D, F, G, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu cheguei a uma determinada conclusão e eu fiz uma determinada inferência. Então, graças a isso, eu estou falando que eu vejo que a taxa de juros é de 2,5% ao ano, tá bom? Então, assim, nós temos processos mentais, nós temos processos comunicativos também, né? Pois afinal de contas foi através de uma comunicação oral, nesse caso a qual eu estou falando, né? Que eu falei que a partir do argumento A, B, C, D, E, blá, 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 eu falei que a Selic esse ano vai ser em torno de 2,5% ao ano. Vai ter um aumento na taxa de juros, porque atualmente, que eu lembre, é de 2% ao ano, ok? Então, nós temos esse ponto. Isso quer dizer que, a partir do momento que eu fiz essas determinadas, eu falei esses determinados argumentos, eu tive esse determinado raciocínio na minha mente, vai ser aceitado por alguma outra pessoa? Não. Pode ser que essa pessoa tenha outro raciocínio, pode ser que ela não tenha compreendido aquilo que você disse, pode ser que essa pessoa tenha planos escusos, ela tenha uma mente mais maligna e ela distorça aquilo que você disse e assim sucessivamente, né? Então nós temos vários pontos aos quais a comunicação entre pessoas podem ser distorcidas a partir de determinados ruídos, mas o raciocínio nada mais é do que aquele processo mental que vai estar dentro da sua cabeçona, né? É um processo mental que vai estar dentro da sua cabeçona, né? E a inferência é dado este determinado raciocínio que você teve, o raciocínios, você vai exprimir, né? E sim, exprimir é verdade, existe essa palavra, você vai falar ou se comunicar sobre determinados problemas, você vai chegar a determinadas conclusões em cima disso, tá bom? É lógico que isso é uma ideia bem por cima sobre o que é raciocínio e o que é inferência, não estou entrando em definições, estou entrando mais em ideias gerais para que nós tenhamos a mesma base de raciocínio, né, nos futuros vídeos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos na bunda e até mais.